Aleluia. Graças a Deus. Amém. Shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, hoje é o nosso último dia, Senhor, de jejum, de lançarmos o Salmo 18, Pai querido, por barreira contra os nossos adversários, por enchermos este lugar, estas casas, ó Rei da glória em adoração e louvor diante de Ti, porque queremos Te ver, Pai. Queremos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, vem, executa esse Ezequiel em nós, Pai. Executa aquilo que verdadeiramente precisamos, ó Deus, para mais de ti, Senhor, porque tu queres derramar. Mas tu não vais derramar mais de ti, Senhor, se nós não estivermos prontos. Nós precisamos ser odres novos, ó Rei da Glória, para que o rio novo venha, Senhor, em nome de Jesus. Então, vem nos ajudar a sermos transformados como vasilhas verdadeiramente novas em tua presença, Pai, porque tu tens uma mentalidade nova para derramar sobre nós. Então, vem com o peso da tua glória. Ramanda Hasheka, em nome de Jesus. Amém. Isso, amém, amém, amém. Já vamos assumindo aí, somos odres novos. Amém, irmãos? Então, hoje, quarta-feira, é o último dia desses 7 dias aí que levantamos diante do Senhor para que Ele venha nos proteger dos espíritos malignos. Nós temos entendido que, dentro dos tempos e estações, essa é a temporada da escuridão, é a temporada do governo da lua, não é? E temos que entender, irmãos, quanto mais escuridão, mais loucura, quanto mais escuridão, mais sabedoria caída, quanto mais escuridão, quanto mais trevas houverem dentro de nós, não é? Mais emburrecidos, embrutecidos e nécios seremos. Então, que venha a luz do Senhor. Nosso espírito já foi recriado e ele é luz, sim, junto com o nosso Deus. Mas a nossa alma, ela precisa receber o entendimento, a luz necessária. Por isso, é, o Davi, ele falava isso, envia luz sobre as minhas trevas, não é? E às vezes nós falamos isso e as pessoas falam, por que você está falando isso? Nós somos já recriados, estamos na luz, estamos já com o nosso Deus. Sim, o nosso espírito está, mas a nossa alma precisa ser conquistada. E hoje nós vamos continuar falando a respeito das tendas de encontro do Senhor, o Moed de Deus, aquele lugar onde o Senhor prepara para transferir para as nossas vidas as suas realidades e nós deixarmos ali os seus pés, como disse aquele dia a respeito do cântaro, não é? Deixarmos aos pés do Senhor o cântaro que não serve para nada, que pega só a água dessa terra que não nos descedenta, a água dessa terra que não nos satisfaz. O Senhor não quer que nós passemos a nossa vida toda buscando maridos. O Senhor quer que nós nos casemos com Ele. E Ele veio nos oferecer o Cristo vivo para como que eu posso dizer, como garantia, e depois o próprio Espírito Santo como selo, como algo marcado, somos marcados, porque somos propriedade de Deus. O livro de Efésios fala isso, como propriedade dele, ele deixou o selo, fala, olha, vocês têm o meu carimbo, então quando a trombeta soar, então eu venho buscar vocês para o casamento oficial, para as bodas do Cordeiro. Então tudo isso é muito maravilhoso, e estamos numa caminhada em podermos aceitar esse Deus à maneira que ele é, não a maneira que a idolatria criou, não a maneira que as nossas expectativas criaram, não a maneira aquilo que a religião criou. Lembre-se que nós estamos em Tammuz, e Tammuz é uma representação de bezerro de ouro. Então, o ambiente dessa temporada aqui, da temporada do mês, né, desse mês que estamos, junho até julho, é a temporada da idolatria. É o momento de fazermos a solução na força do nosso braço. É o momento de estarmos vazios daquilo que o Senhor deixou para nós ali. O apóstolo Éder, esses dias, estava pregando, ele falou: Moisés foi buscar a lei escrita, porque a lei falada já tinha chegado no monte, lá em Êxodo, capítulo 19, 20. Deus prepara o povo para o encontro com ele. E no Êxodo 20, ele já vai e fala todas as manifestações da lei. Depois Moisés vai buscar isso como um contrato escrito, as tábuas da aliança, as tábuas dos dez mandamentos, as tábuas dos ditames do Senhor. Moisés vai buscar e fica ali, naquele monte, por 40 dias. Só que quando ele volta, já tem uma imagem ali, uma imagem de escultura. Então, diante disso, o que o Senhor quer nos alertar nessa temporada? Estamos numa caminhada de conhecimento de Deus e precisamos estar atentos àquilo que a voz do Senhor falou. E Ele quer escrever isso nas tábuas do nosso coração.
Então, quando o Senhor fala para mim a respeito da paternidade dele, que esse é o tempo de estabelecermos a paternidade de Deus com como que eu posso dizer, com a característica maior sendo derramada no próximo mês, que é o mês de agosto, então nós vamos ficando com o nosso coração muito agradecido. Por quê, irmãos? Porque Deus está preparando, está nos preparando para que guardemos a nossa colheita através do amor dele. Não é na força do nosso braço, não é porque queremos guardar a colheita, não, é porque é uma ordem do Senhor e essa ordem está enchendo o nosso coração. Guardem o que vocês receberam na temporada anterior. Guardem o que vocês receberam a partir do momento que vocês caminharam comigo, caminharam no novo nascimento, caminharam comendo dos sólidos que eu tinha sobre vocês, caminharam curando vocês de tantas coisas. Não percam nenhuma sementinha daquilo que eu já plantei em vocês. Então é um tempo de nos alegrarmos no Senhor. Aí veio um Pentecoste, um selo, uma palavra falada. E agora, quando ele sai para trazer verdadeiramente os escritos agora no nosso coração, nós não podemos nos esquecer. Ou seja, agora, quando ele traz a colheita daquilo que ele já falou para nós, como povo sacerdotal, se levanta diversos tipos de adversário. E é sobre isso que temos falado. Ontem falamos a respeito do amor derramado do nosso Deus. Ontem foi muito impactante para mim. Um Deus derramado, um Deus que nos ama, um Deus que reconheceu sim que pecamos, mas na eternidade passada ele já tinha colocado o auxílio, o socorro bem presente na hora da angústia, aquele que se manifesta antemanhã para salvar o seu povo. Então, antes que anoitecesse e chegasse as coisas ali da queda de Adão, Deus já tinha preparado o Cristo vivo, desde antes da fundação do mundo. Então, para mim foi muito poderosa o amor de Deus derramado ontem na ministração da manhã. Depois a missionária Daiane veio falando do amor de Deus derramado sobre a vida dela ao ser um missionário incansável para buscá-la nos lugares mais profundos de sua dor, dos lugares mais profundos daquilo que se levantou por rebelião do seu coraçãozinho jovem, inexperiente, incauto, ingênuo, e que o adversário armou tantas ciladas. Não é? Então, nós vemos um Deus que ele é incansável no seu amor. Então, de manhã vimos, entre aspas, uma teoria. E veja bem, Deus não está ocupado de teorias. Deus, ele quer algo prático. O evangelho é prático. Então, Deus busca que nós venhamos a praticar o evangelho. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho da caminhada, já que Deus está falando do seu amor, eu quero pontuar uma caminhada aqui de um homem chamado Rubem, a caminhada dele para a desonra. A caminhada dele para um lugar, irmãos, onde ele consegue tocar a intimidade do pai e perder ali a bênção paternal. Eu quero falar exatamente disso para que você e eu possamos ir tirando aquilo que a religiosidade plantou, aquilo que os traumas da vida plantaram, aquilo que as filosofias de vida plantaram dentro do nosso coração, e a partir disso começamos um caminho de desonra. Poderíamos pegar outro personagem, poderíamos pegar Absalão e a sua caminhada de desonra, não é? Como ele começou e como ele terminou, o porquê dele ter se levantado com tanta veemência contra Davi. Podemos pegar Adonias, que são coisas frescas aí que o Senhor tem trazido na oração da madrugada, na leitura da palavra de Deus. Mas como estamos num tempo profético a respeito de reconstrução de paternidade, eu decidi mesmo, pelo Espírito de Deus, pegar Rubem, para que você e eu entendamos que Deus é um Deus de restauração. E Ele restaura por completo. É muito bonito, irmãos. Hoje, quando chegou no tempo da restauração da vida de Rubens, eu chorei. Chorei porque eu vi exatamente um Deus de amor, trazendo restituição, trazendo poder, trazendo graça novamente. Falando para aquele homem que tinha perdido a sua primogenitura: olha, você vai ter destaque no meio do meu povo, sim. E não é um destaque para exaltação, é um destaque para cumprimento de propósito. Mas quando o Senhor traz o cumprimento do propósito, nós nos alegramos. Quando o Senhor coloca as nossas vidas em meio a tantas coisas que fizemos de errado, e Deus dá a segunda chance, Deus vem e opera em nós e nos coloca nesses lugares de honra, então a gratidão vem. Então, eu creio que Rubens é um excelente exemplo para darmos, e ele também tem muita riqueza de detalhes na vida de Rubem, e eu creio que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Ele vai olhar os resquícios da maldade, ou o acúmulo da maldade,
que às vezes há no nosso coração para limpar, para limpar, para limpar. É muito maravilhoso. Sim, nós podemos nos emocionar. Emoções santas. Irmãos, às vezes nós falamos muito das emoções. Não se furte de emoções santas. Amém? Não fique ocupado, porque eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso chorar, eu não posso. Nós não somos um robô. Deus não nos preparou para sermos robôs. O próprio Cristo vivo chorou. O próprio Cristo foi para ambientes onde ele poderia ficar sozinho com a sua própria dor, que foi na morte de João Batista. Veja que ele foi lá para o mar, no meio do mar. A palavra de Deus diz que ele sozinho foi para o mar. E o que aconteceu? Logo, ele percebeu a urgência do seu chamado. E ele voltou para ministrar aquele povo. E depois se isolou novamente. Nós precisamos entender, irmãos, não somos robôs. No maior batalha que você estiver, você pode sim apresentar diante de Deus as suas dores, as suas queixas, as suas frustrações e aquilo que pode ter dado errado na sua vida. Deus não está te chamando para ser uma pessoa insensível e também não está te chamando para ser uma pessoa sem raciocínio. Eu me lembro quando eu li Personalidades Restauradas da apóstola Valnice Milhomens, na época ela era pastora. Ela falava a respeito dos enganos que poderiam haver na nossa vida, e um deles é a supressão da vontade. Um deles é falar, agora eu vou só fazer a vontade de Deus, como se nós não tivéssemos mais vontade. Isso é um engano, irmãos. E ele é muito terrível, porque sempre ficamos esperando pela vontade de Deus. Quando Deus nos manda ter vontades legítimas que vamos apresentar diante dele, para falar para Deus, Deus, essa é a minha vontade. Confirma isso. E Deus, ele vai trazer. As vontades de Deus já estão faladas na própria Bíblia e nós podemos caminhar em cima delas. Mas o que o adversário traz é uma força mística, é uma força de peso para que fiquemos atados. Enquanto Deus não falar, eu não vou. Tome cuidado com esse tipo de mentalidade. Amém? Precisamos ter uma dependência muito fina do Senhor, sim, mas também precisamos tomar cuidado para não tentarmos entregar a nossa vontade ao Senhor. Amém? É uma entrega passiva. Deus não nos chamou para sermos passivos. O Cristo, quando entregou a sua vontade ao Senhor, primeiro ele falou qual era a dele. Nunca saia do lugar onde você tenha uma vontade. Sempre apresente a tua vontade ao Senhor, porque se nós fizermos isso, de tentarmos entregar uma vontade omissa para Deus, ele não vai aceitar, porque isso é manipulação. Deus não nos manipula. Tome cuidado com os espíritos de engano. E ali, para mim, foi um alerta quando ela trouxe isso. Quando falamos a tua vontade primeiro, precisamos exercer a nossa, para que depois tenhamos como escolher. Mesmo porque, se nós voltarmos para Deus e aquilo der errado, nós vamos pôr a mão na cintura e vamos falar para Deus: foi o Senhor quem mandou eu fazer isso, era a tua vontade, não era a minha. Aí vamos mostrar o nosso coração. Vá com Deus, minha querida profeta, em nome de Jesus. Vamos mostrar o nosso coração para Deus, e aí, a partir disso, o que vai acontecer? Amém, amém, amém. Nós vamos responsabilizar a Deus e não vamos ter a responsabilidade. Deus não trabalha assim, irmãos. Então, tenha cuidado. Amém? Em nome de Jesus. Eu espero ter conseguido explicar isso. Então, hoje nós vamos falar a respeito de Rubem. E o que eu quero trazer, irmãos? Eu quero trazer a maldição que foi lançada sobre Rubens, Gênesis capítulo 49, 1 a 4. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Então, aqui, veja que ele muda o nome de filhos de Jacó. Ouvi a Israel, o vosso pai. Então, aqui, ele já está falando daquele que teve o seu nome mudado. Ele já estava falando de um outro lugar espiritual. Ele estava falando: olha, eu passei para ser Jacó, fui o pai de vocês, mas Deus me levantou por chefe de vocês. Eu sou agora aquele que tem o governo sobre os príncipes do Senhor. Entenda isso. Aí ele vem e fala para Rubem: Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás mais o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama, não é? Então, é tão interessante tudo isso. Talvez eu não traga essa parte de primogênito hoje, porque eu preciso de uma revelação do que é que Deus quer trazer de gancho para nós. Mas, então, eu vou ficar
na caminhada de desonra de Rubem. Por que ele recebeu, irmãos, essa maldição tão pesada? Por que ele perdeu o seu direito de primogenitura? O que aconteceu com o coração de Rubem para ele entrar neste lugar que, quando morre aquela mulher, a Raquel, a escolhida, a preferida ali de Jacó, no meio de quatro mulheres? O que aconteceu com o coração desse homem chamado Rubem para se fortalecer tanto contra o seu pai? O que houve na vida dele para ele não entender? Bom, isso eu não posso tocar. Então, estamos no tempo de alinharmos o nosso coração à paternidade de Deus. Então, eu quero trazer hoje para você já ir pedindo ao Espírito Santo, Senhor, o que houve na minha vida que eu possa ter desonrado o Senhor? Por qual motivo que eu desonrei o Senhor? Qual foi a cobiça? Qual foi a carência? Qual foi verdadeiramente o que estava no meu coração ou no meu geracional que me levou a entrar no lugar de intimidade que te desonrasse? Sim, é a mesma manifestação de Esaú. Depois, se o apóstolo Alexandre quiser destrinchar isso, vai ser muito bom, não é? A manifestação de não preservar a sua primogenitura. Ele vendeu, eu creio que talvez seja nesse sentido, não é? Assim como Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, esse moço, o Rubens, vendeu a sua primogenitura para ter um pouco de prazer com Bila, que era isso. Ah lá, trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Então, uma era a lentilha mesmo, a outra tinha nome, chamava Bila, não é? Então, graças a Deus, o Senhor já esclareceu, eu posso estar colocando aqui, se deitando com Bila. Então, nós precisamos, irmãos, de ter entendimento. Quais são as nossas trocas que levam verdadeiramente a nossa vida a um lugar onde Deus possa vir e retirar de nós uma bênção tão poderosa, onde Deus está falando para nós: olha, você é a minha força, você é meu primogênito, você é a primícia do meu vigor, você é o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder. Porém, porque você é impetuoso como a água, como você é revoltoso, como você é uma pessoa que não tem limites, você vai batendo de frente com tudo, você não será o mais excelente. Verdade, é um espírito familiar. O Esaú era um sobrinho. Então, veja, irmãos, o Rubem era sobrinho de Esaú. Nós sabemos que há uma cadeia muito forte na casa de Abraão, de Isaac e de Jacó, irmãos, a respeito de espíritos familiares. Nós vemos uma genealogia de muita manifestação de trevas. Então, já vá pedindo para Deus o que pode ser de um familiar que havia na minha casa, que me trouxe essa impetuosidade, me trouxe essa ira, essa raiva, e que às vezes se levanta contra o meu Deus e vai trazer a intimidade de Deus exposta para tanta gente, não é? A palavra de Deus diz, e Jacó o soube, lá em 35 de Gênesis, capítulo 22, e Jacó o soube, ou seja, não vai passar desapercebido. Aliás, Israel o soube. Deixa eu ver aqui se é Israel, se é Jacó, irmão, não importa. Ah, importa, na verdade, não é? Mas vimos aqui quem soube, o pai ou o chefe aquele povo que estava se levantando naquele momento, porque Jacó acabara de receber uma nova patente diante do Senhor, não é? Então vamos lá, foi Rubem aqui. E Israel soube, sim. Israel, aquele que estava acabando de receber uma patente para liberar sobre seus 12 filhos, não é? Benjamim acabava de nascer, né? Não é? Então ali estava completo os 12 filhos de Israel. Deus estava mudando a patente daquele homem Jacó para transformá-lo no pai de multidões, no pai de nações, como havia prometido. Mas alguém vem para emporcalhar a festa. Alguém vem para trazer uma marca ruim, uma marca de desonra naquele manto de governo que havia agora sobre a vida de Israel. Então, são essas coisas que nós precisamos sondar diante do Senhor. Às vezes, eu entendo, irmãos, que às vezes é um pouquinho difícil de captar tudo isso, de digerir tudo isso, mas o Espírito de Deus, se tem colocado você para assistir isso, algo ele tem para tratar sobre a tua vida e a minha vida. Às vezes, você pode ter passado uma desonra, não é? Algo chegou até a sua vida, só que não conseguimos honrar aquilo porque estávamos ali revoltados com o passado. Eu posso me lembrar aqui, vou dar o testemunho da minha casa. Eu e meu esposo desonramos muito o nosso filho quando ele recebeu um manto, uma patente de abrir uma
Célula aqui, Duartina. Meu esposo deu o salão para ele, bancava a luz, bancava a água. A Alice precisava levar um lanchinho, alguma coisa. A nossa casa estava sempre disposta. Mas quando se concretizou, nós tivemos problemas no dia. Então, o Mateus não foi valorizado. Nós manchamos aquele lugar espiritual no qual ele estava recebendo uma patente da parte de Deus. Ele estava abrindo uma célula para a igreja a qual ele estava. Ele estava recebendo ali pessoas, ele agora era um chefe de vários jovenzinhos que estavam se achegando por causa do amor que ele tinha para com Deus, ele estava entusiasmado, ele estava cheio de Deus e queria mostrar a grande salvação do Senhor. E eu e o Alexandre não fizemos a leitura. E quando o Mateus chega, eu me lembro que nós estávamos em uma mesa e ao invés de nós elogiarmos, ao invés de incentivarmos, algo foi feito ali que manchou a vida do Mateus como ministro. Então, em nome de Jesus, agora eu entro na presença do meu Deus e peço perdão para aquele mal. Eu, por identificação, também pela vida do meu esposo, Alexandre, nós pedimos perdão diante de ti, diante do Mateus, e não honramos a vida dele, Pai. Então, limpa isso na ficha do Mateus, por favor. Limpa isso na nossa ficha também, como pais, que deveríamos incentivar o Mateus. Limpa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Você entende isso? Às vezes a sua esposa recebeu algo tão poderoso da parte de Deus, foi colocado ali num lugar, e ao invés de você ficar feliz com ela, você teve ciúmes, você a perseguiu, você quase a matou com palavras. Às vezes você está aqui hoje e você foi a vítima. Deus colocou você no lugar alto e vem aquela pessoa e mancha, entrando na tua intimidade, trazendo uma nudez tua, se relacionando com essa nudez e lançando em rosto para te desonrar, para te desprezar, para colocar a tua vida e a minha vida em lugares, ao invés de nós lembrarmos aquilo com celebração. Ei, eu parei de ser um chefe de rebanho, que era Migdol Eder, chamava ali o lugar onde Israel iria começar agora com seus príncipes, não mais como um bando de ovelhas, não mais como um pastor de ovelhas, mas agora como um príncipe de Deus, não é? Príncipe dos príncipes de Deus. Israel iria começar ali o seu governo, não é? Receber uma patente. Mas ali vem a má notícia. Então, vá começando a liberar essas pessoas. Pessoas que te perseguiram quando você mudou de estação, quando você mudou de fase. Ao invés de você chegar e ser condecorado ali pelas pessoas, sim, os tapinhas nas costas, sim, de pessoas que são bem intencionadas. Não é o beijo daquele que trai, não, irmãos. Eu estou falando de coisas sinceras, verdadeiras, que às vezes você chegou na casa e falou: "Eu recebi uma promoção. Olha, na minha igreja, o Senhor me chamou para louvor. Olha, no meu grupo, o pessoal me chamou para adorar ao Senhor. Olha, lá no ministério onde eu estou. Ah, o Senhor me deu dons. Ah, o Senhor fez isso comigo. O Senhor me visitou." Ou olha, simplesmente, eu estou grávida. Olha, não é um simplesmente, mas eu estou grávida. Eu era estéril, sou grávida agora. E vem alguém, pega a sua intimidade lá do passado, por conta das marcas, das feridas, e lança em rosto. É desse tipo de movimentação que eu estou falando, para que nós venhamos a denunciar. E às vezes a nossa vida pode ter sido tocada pelo próprio Deus. Nós achamos que Deus não cuidou de nós, não nos deu a excelência que Ele deveria dar. Estamos falando de paternidade e filiação nesses dias, irmãos, porque estamos na temporada de Ruben, que era o primogênito de Israel e perdeu a sua primogenitura. Nós estamos falando daquilo que pode ter feito na nossa vida, somos primogênitos de Deus. A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus que nós estamos na Assembleia de Deus, dos primogênitos do Senhor. Todos somos filhos primeiros agora, por causa do Cristo vivo. Mas eu estou falando, às vezes, de negociarmos a nossa primogenitura, justamente como disse o apóstolo Alexandre, por um prato de leitilha, por uma bila, a concubina do pai. Aquela que era, vamos colocar assim, uma pessoa que não era a principal, mas nós, de alguma maneira, cobiçamos aquilo. De alguma maneira, achamos que poderíamos deitar com aquilo. Às vezes é algo que você fala: "Ah, meu pai nem se importa com isso, minha mãe nem se importa com isso, mas eu vou tocar." Ei, se teve intimidade com aqueles que são os teus progenitores, não mexa. Não mexa nisso. Sim, sim, exatamente. Exatamente, irmã Daiane. Havia uma troca de identidade ali, correndo. Então, nós precisamos ter cuidado,
com as trocas de identidade que estão ao nosso redor, e nós achamos que não. Ou quando, por exemplo, alguém faz uma excelente pregação, meu esposo faz uma excelente pregação, e aí vem um espírito maligno e sopra no meu coração para fazer algum comentário maldoso, ou para trazer alguma coisa que verdadeiramente não vai edificar. Então tenha cuidado. Então vamos lá, irmãos, a caminhada de desonra de Rubem, seu nascimento. Então o nascimento de Rubem, aparentemente, seria uma honra para ele como criança. Eis um filho, não é? Quando nasceu, a palavra de Deus diz que Lia, sendo preterida, Deus vai lhe dar um filho. Isso deveria ser uma honra para Lia, mas não era, irmãos, era só o motivo de exibição. Eis um filho. Ao invés dela falar, eis um filho para dentro, ela falou, eis um filho para fora. E com certeza, Rubem, conforme foi crescendo, foi percebendo essas coisas. Que ele era só um objeto de demonstração para as outras pessoas. Ele não era tão importante para sua mãe, porque ele viu o nascimento das outras crianças. Ele viu e ele percebeu a disputa que havia em casa. Tanto percebeu que ele trouxe as mandrágoras para sua mãe. Ele trouxe um afrodisíaco feiticeiro para sua mãe, que havia dentro da cultura daqueles povos, os quais eles estavam inseridos. E aquela Lia usou isso. Então, irmãos, olha que terrível que é um lar desconcertado, onde as manifestações de uma mãe desequilibrada vai atuando na vida dos filhos. Então já vai se apresentando diante de Deus e vai falando, Senhor, o desequilíbrio da minha mãe me atrapalhou. E eu achei que o Senhor estava. Vai, querida, em nome de Jesus, vai lá, em nome de Jesus, depois você vê. Então, veja, queridos, como é que o Senhor, ele pode trabalhar no meio de um coração que depois Rubem, ele tem uma reviravolta que é maravilhosa na vida dele. Mas enquanto ele era menino, enquanto ele caminhava como menino, enquanto ele pensava como menino, ele foi fazendo tudo errado, porque ele foi incentivado a isso. Então, talvez os incentivos na tua vida e na minha vida para fazermos o mal ainda esteja muito grande dentro de nós. Por isso estou falando de resquício de maldade e de acúmulo de maldade. Eu não sei o quanto o teu coração e o meu coração ainda estão inclinados para a maldade, mas Deus está falando, eu quero lavar tudo, quero deixar tudo limpo, porque eu estou morando dentro de você e eu sou santo e limpo. Eu sou puro de coração e eu quero que você também o seja. Não quero que você ande nesses lugares onde só te fazem mal. E não é para te condenar, é para te limpar. Então veja que coisa tremenda. Dentro da casa, quando ele é concebido ali pela mãe, quando chega a notícia que ela está grávida, ao invés dela fazer, como disse, uma alegria para dentro, ela trouxe uma demonstração, um produto. Olha, olha o meu produto, olha aqui. O apóstolo, bem antigamente, o apóstolo Éder falou, Lia não queria ter um filho, como Raquel não queria ter um filho. Perdão, ela não queria ser mãe, na verdade. Ela queria ter um filho. Olha que diferença. Não era um problema de ser mãe, como Ana o foi, não é? Ela queria ter um filho. Aqui, Raquel, Lia, eles queriam ter filhos. Para quê? Para competirem entre si. Então veja que situação, que ambiente que Rubem nasceu. Eu não preciso ser mãe, eu só preciso ter um filho. Para que agora o meu marido me ama. Uma mulher carente. E ele não se tornou honra para sua mãe, não se tornou honra para o seu pai, porque o pai dele não o protegeu. Você entende isso? Depois nós vamos entender porque eu estou falando da proteção de Jacó, que não houve a favor da vida de Rubem. Então, nós vamos vendo aqui que o nascimento desse homem e um pouco da caminhada dele foi um nascimento muito ruim, um ambiente espiritual ruim. E às vezes você pode ter nascido num ambiente espiritual ruim, mas Deus ele vai falar para você: saia deste lugar. Saia deste lugar, eu tenho algo para você. Não quero que você fique nesse lugar de tristeza, de dor. Eu quero pegar o teu começo e trazer algo poderoso para o teu começo, em nome de Jesus. E aí depois, qual era a mãe de Rubem? Veja agora, a figura da mãe dentro de casa era uma mulher que se arrastava. Sabe por quê? O nome dela, Lia, quer dizer cansada. Era uma mulher que se arrastava dentro de casa. Ela não tinha motivo de riso, ela não tinha motivo de alegria, porque ela sabia que era preterida. Estava ali tudo aos seus olhos, porque ela teve que alugar Jacó por uma noite pelas mandrágoras que o próprio Rubens
trouxe para ela. Então, era uma mulher que sabia o seu papel, o seu lugar dentro da hierarquia, da preferência das esposas. Raquel era a primeira. Lia, talvez a segunda, ou talvez nem tivesse lugar no coração de Jacó, porque ele se casou, ele queria se casar com Raquel, que foi o que ele falou para Labão: Ei, você me enganou, você me trouxe uma outra pessoa para se deitar comigo. E eu não estava interessada em Lia, estava interessada em Raquel. E os 7 anos de Raquel, para mim, foram maravilhosamente rápidos, porque eu não senti de tanto amor que eu tinha por ela. Agora você me oferece essa, porque a palavra de Deus fala que Lia era meio feinha, mas Raquel era formosa. Então, Jacó queria Raquel, não queria Lia. Então, era aí a confusão que entrou no coração dessa mulher quando ela tem uma noite de núpcias com esse marido. E tudo ali se deslumbra numa maravilhosa noite de núpcias, no qual Jacó estava derramando amor para Raquel, não para Lia. E isso aprendeu, isso a machucou, isso a feriu. E ela se arrastava, ela estava cansada, ela era cansada. E aí ela era uma negociante de amor e de atenção. E a moeda de troca eram seus filhos. Entenda? Rubem foi uma moeda de troca. Agora ele vai me amar. Simeão, agora ele vai me amar. Levi, agora ele vai me amar. Judá, agora ele vai me amar. E todos os outros filhos que ela teve. Depois ela teve mais 2 legítimos, que eu não me lembro o nome. E teve mais 2 que Zilpa deu para ela. Mais 2 filhos. Então, dentro daquilo que era a propriedade de Lia, ela teve 4 mais 2, 8 filhos. De 12 filhos de Israel. Mas ela não estava satisfeita com isso, porque ela queria o amor de Jacó. Então veja, e esse Rubem, ele vai crescendo. E veja que, por que será que ele trouxe as mandrágoras para sua mãe? O que estava no coração daquele menino? Olha, mamãe, encontrei as mandrágoras. Vá com Deus, minha querida. Deus te abençoe na sua jornada. Em nome de Jesus, você e seu esposo. Então, o que será que estava no coração dessa mulher? E o que será que formou toda essa manifestação de trevas no coração de Rubens? O que será que havia no coração dele? Será que ele comprou as dores da mãe para ele mesmo? Será que ele não deixou que aquele arrastar-se da mãe o tocasse tão profundamente a ponto de mais para frente ele ter uma atitude que ele não refletiu nela? Foi impetuoso, viu uma oportunidade e por conta as carências estarem ali, ele colocou para fora? Bem provavelmente, irmãos, porque aquilo estava sendo formado dia após dia no coração dele. Ele viu o nascimento dos 12 filhos, né, dos 11 filhos, perdão, de Israel. Ele viu o nascimento. Ele viu como foi. Ele viu a circunstância. Era um povo unido. Era um povo que estavam todos na mesma casa. Ele percebeu, irmãos, que a mãe era feiticeira. Ele percebeu o seu pai, agora vamos colocar a imagem do pai, vendido entre as mulheres, faziam o que elas queriam. Então ele estava entre 4 mulheres. Ele fazia o que as mulheres mandavam. Deita com Bila, vou. Deita com Zilpa, vou. Vem aqui comigo, te comprei. Vem. Um homem omisso. Vamos nós colocar os nomes das nossas crianças. Vão, podem colocar. As mulheres governavam Jacó. As mulheres estavam fazendo de Jacó uma pessoa inoperante. Ele não era o sacerdote da casa. Ele não se impunha naquele lugar de bagunça, de confusão. Ele deixou as coisas irem correndo. Ele era um dos elementos que trazia confusão dentro de casa, porque ele mostrava claramente as suas preferências. Homem omisso, não se posicionava, mandava de acordo, andava de acordo com as suas próprias preferências. Porque quando aquele homem, o menino, aquele José, nasceu, meu Deus, tudo voltou-se para José, como tudo se voltava para Raquel. Os outros não eram nada. Nada, irmãos. Vamos ver isso quando acontece o encontro desse Jacó com o Esaú. Veja que pai que é esse. Ao invés de falar, vamos nos espalhar, a linha de frente sou eu vou à frente do bando e vocês vão se espalhar aqui, vão caminhar como um só homem atrás de mim. Não. Ele coloca em linha os filhos das concubinas e as concubinas. Depois coloca Lia e os filhos. Rubem estava no meio. E Raquel lá atrás, com José, protegido. E Esaú não fez nada. Esaú não os executou.
E será que isso não marca o coração de uma criança, de um jovem, de um homem que seja? Eu estou na terceira fila, daqueles que vão morrer se caso Esaú levantar a sua espada contra nós. O meu pai vai defender a Raquel e o José, a mim não. Você entende a força disso? Você entende o nível de preferência que chega? Ao invés de falar, fazer um bando onde ou morremos todos ou vivemos todos. O pai não dá o valor devido a um filho legítimo seu. Tudo isso traz marcas. E é desse tipo de coisa que eu quero falar com você hoje, que Deus está falando com você hoje. As tuas marcas de paternidade. Nós queremos que Deus nos perdoe. Perdoa, Senhor, quando eu me levantei contra você, quando como fizemos ontem. Mas hoje eu quero falar daquilo que pode ter te ferido com Deus. Parece que Deus me colocou como terceiro no bando dos alvos da morte. O adversário estava vindo, mas Deus escolheu que eu fosse um escudo para proteger alguém, para proteger o mais importante, para proteger a Raquel e o filhinho preferido do meu pai. Isso pode ter crescido dentro de você. As distorções dentro de casa, as preferências claras. Raquel, não sua mãe. José e não a sua mãe. Entende? Nem ele mesmo. Aqui eu coloquei um homem vendido. Jacó vendido às suas preferências, vendido às suas esposas, todas neuróticas, todas sem visão de Deus, feiticeiras, idólatras, que não conheceram através do marido a cultura de Deus. Veja que Jacó não ensinou aquelas mulheres a orar como deviam, a se colocarem na posição como deviam diante de Deus, porque elas continuaram sendo feiticeiras, continuaram amargas até o final. Veja que Raquel, quando vai morrer, uma mulher amarga, irmãos, mesmo estando debaixo do ambiente de amor perfeito, ali vamos colocar, não vamos colocar perfeito, mas um amor poderoso de Jacó sobre ela, ela morreu amarga. Benoni, filho da minha dor. É bem Mefibosete, ainda continua com essa conversa ruim? Não percebe o quanto que eu te amo? O quanto que eu estou te mandando a sentar à minha mesa? Ela não conseguia receber amor porque ela estava frustrada com ela mesma, porquanto não tinha uma visão boa de si mesma. Estamos falando de paternidade, estamos falando de casamento, de um Cristo que quer desposar a esposa. E nós continuamos nos lugares de vitimismo, procurando saber, e quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim. E os traumas vão só crescendo dentro de nós. Não permitimos que Deus cure isso. Continuamos rejeitando o amor de Deus, temos nos tornado rebeldes. Estamos enganados com muitas coisas dentro da palavra de Deus. O Senhor está falando para mim e para você. Eu quero bater nisso. Não quero que você mais fique nisso. Tantas manifestações de glória, tantas manifestações de aceitação, quando Deus corrige um potiquito assim. É porque não me ama. É porque isso. Não, irmãos, isso é seu ego. Seu orgulho ferido. Porque você é incorrigível, é? Você não tem nenhum defeito, é? Eu não tenho nenhum defeito, não. Então, estamos falando aqui das falhas de caráter de Jacó, de Lia, de um ambiente familiar deturpado, desequilibrado, maligno, de que não havia uma liderança que pudesse colocar ordem na casa. Ei, você é meu filho, sim, vem cá, você vai caminhar do meu lado. Se a gente morrer, nós vamos morrer todo mundo junto. 11 pessoas ali, 11 filhos ali, e as preferências de Jacó reinando naquele lugar. Meu Deus, como isso deve ter abalado o emocional, a identidade, o destino profético daqueles homens. A ponto de Rubem, quando teve uma oportunidade de pegar o seu pai em uma fraqueza extrema, ele falou: eu vou me vingar. Eu vou me deitar com Bila. Filha, Bila já era velha, irmãos. Que atração que foi essa? Já era uma mulher velha, portanto, ela era concubina de, como é que fala? Concubina de Jacó, e ela é serva de Raquel. Devia ser uma mulher já velha, já avançada. Ela já tinha tido 2 filhos de Jacó já. E ele foi e se interessou por essa mulher. O ambiente de Rubens era muito ruim. O lar era dividido, havia as omissões do pai, os desequilíbrios da mãe, a competição, muitas esposas, muitas mulheres falando dentro de casa, as preferências, o bando dividido, como já falei, em 4 lugares de proteção diferentes. As competições, as disputas, os seus irmãos. O que será que os irmãos de Rubem falavam para ele? Como os irmãos de Rubem ouviam? Será que ouviam como alguém de
palavra, alguém de liderança? Ou será que via um homem que estava revoltado contra o pai, contra a mãe? Como os irmãos o viam? Qual a cobrança que Rubem sofria? E qual era a autoridade de Rubem dentro do bando? Aí depois, o golpe fatal. Gênesis 35, 22. Veja aqui. Quero ler essa passagem com você. Aleluia. Partiu de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi penoso. Em meio a dores do parto, disse-lhe a parteira: Não temas, pois ainda terás um filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna, que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. Então, vamos colocar aqui um pouquinho antes. Veja aqui. Deus falou assim, ó. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. No mesmo 35, só que agora o versículo 9. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Numa primeira vez, uma mudança, houve lá já, no Gênesis 32, houve um encontro de Deus: Não te deixarei até que me abençoes, não é? E Deus vem e muda a identidade de Jacó. Uma coisa tremenda que aconteceu ali. Você lutou com homens e com Deus e você prevaleceu. Você teve sua identidade mudada como homem, como Jacó. Agora, você parou de querer andar enganando as pessoas. Você foi enganado o suficiente, não é? Então, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Acabou o seu tempo de enganador. Você agora é um príncipe, porque você teve a sua natureza mudada por mim. O teu nome mudado por mim. Aí ele vai agora e fala: o teu nome não será mais Jacó, será Israel. O que será que Deus estava fazendo essa segunda vez, irmãos? Deus estava mudando a patente de Jacó. Agora, não para um pai de ovelhas, que é exatamente aqui, Éder, Torre de Éder, Migdol Éder, quer dizer, a Torre das Ovelhas. Você está saindo desse lugar onde você era vigia de ovelhas. Torre de Éder. Éder quer dizer ovelha. Você sai desse lugar e você começa a caminhar como meu príncipe, porque estabeleci a completude das 12 tribos de Israel. Benjamim nasceu. Esse era o ambiente. Esse era o lugar. Meu Deus. Sim, sim, exatamente. Nós vamos falar exatamente isso, irmã. Então veja lá. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti e depois a tua descendência. E Deus se retirou dele, levando-se do lugar onde lhe falara. Então, veja, aqui aconteceu uma mudança. Então, você não é mais aquele que vai vigiar ovelhas, agora você vai ser a torre de vigia no meio do meu povo. Você vai levantar aqueles que eu estou dando por cumprimento do começo aí, da continuação, vamos colocar assim, daquilo que eu prometi a Abraão, dele fazer um pai de multidões. Então, eu estou estabelecendo você como pai de 12, pai de governo, pai daqueles que vão estabelecer multidões na terra. Você está sendo estabelecido agora, Jacó, para pai de nações. Olha que coisa tremenda. E é nesse contexto que esse menino, o Rubem, ele sobe ao leito do seu pai. É num contexto de legitimação da parte de Deus para ele como um regente do seu povo, não é? Que estava nascendo ali com o último filho, Benjamim, para verdadeiramente se transformar naquele propósito eterno que Deus tinha para Jacó. Era esse o momento em que Deus derrama uma unção de mudança de identidade, para poder dar o destino profético para Israel. Então, espiritualmente era isso que estava acontecendo. E na terra? Na terra, essa menina, a Raquel, está dando à luz um filho que é para ela Benoni, porquanto estava sempre centralizada em si mesmo, não estava preocupado no filho, porque como o apóstolo Éder falou, não queria ser mãe, mas queria um filho para é, colocar ali de escudo para sua própria carência, não é? Para mostrar para a Bila, Lia e aquela outra, a Zilpa, e para o próprio Jacó, que ela era fértil. Então, ela mostrou o filho. Olha aqui o produto.
eu também posso gerar. Eu não quero nem ser mãe, na verdade, mas tem um produto aqui, que é do meu ventre. Então, agora Jacó vai me amar. Então, ela é nesse momento dessa mulher tão especial para Jacó, nesse momento da fragilidade extrema de Jacó, nesse momento onde aquela mulher que havia representado tantas coisas, veja que todo o ambiente de Jacó aqui é um ambiente de morte. Ele perdeu aquela que servia a sua mãe, Rebeca, não é? Ele perdeu a concubina dela, a sua mãe era Rebeca, sim. Ele perdeu a Débora, chamava, aquela que, concubina não, aquela que servia, não é? A sua mãe Rebeca, ele perdeu também a Débora, perdeu Raquel, estava quase perdendo Benoni. Então, Benoni não, Benjamim. Então, era um ambiente de fraqueza, de fragilidade. E ali, quando Raquel morre, ele vai levantar ali o seu exército para ir, a sua nação, para ir embora. E a palavra de Deus diz: e acontecendo o quê? Habitando Israel naquela terra, Ruben veio e se deitou com Bila, concubina de seu pai, Israel o soube. Eram os 12 filhos de Israel. Então, aqui, veja, Deus, ele não vai perder as palavras dele. Eram os 12 filhos de Israel. Ele está falando daquele que Deus houvera colocado agora por governante de nações. Mas veio alguém ali, no momento da fragilidade, onde há uma perda extrema, vem alguém e entra na sua intimidade e se relaciona com a sua intimidade. Isso não passa desapercebido de Israel. Quando chega o momento oportuno, Israel libera uma palavra. E hoje eu quero te convidar, irmãos, a sair do golpe fatal que o adversário possa ter dado contra a figura do teu pai, seja ele da terra, seja ele do céu, contra as figuras de autoridade que de alguma maneira macularam a sua vida, com tanto desprezo e desonra, com tanta ausência de desproteção que esse homem, Rubens, sofreu no meio do seu lar, no meio da sua casa. Olhe para a sua história. Onde tem desprezo e desonra da parte das autoridades na sua vida? Aquela falta de reconhecimento de quem você é no Senhor, a falta do parabéns, meu filho, que bom que você subiu a este cargo, que bom que o Senhor te deu esse dom, que bom que você recebeu essa promoção, que bom. Não estou falando da bajulação, irmãos. Eu estou falando dos elogios que confirmam uma alma no lugar certo. Eu estou falando da palavra que transmite graça àqueles que ouvem. De maneira nenhuma estou falando de bajulação, que é manipulação. Então, preste bem atenção nas minhas palavras. Não deturpe a minha. A apóstola está falando de bajulação. Isso eu nem estou interessado. Não, eu estou falando de palavras de confirmação para o teu caráter. Eu estou falando das palavras que vão ajudar você a ser quem você é. Porque se o homem não precisasse de elogios, o Senhor não daria elogios a ninguém, nem a nada. Mas Deus dá elogios. Ele vem, levanta Bezaleel e ele fala: você é habilidoso. Vai lá, Moisés, levante Bezaleel, a Oliabe. É um povo habilidoso. E eu quero que eles estejam para mim, estejam trabalhando para mim, dentro do que eu tenho de propósito para eles. Então Deus nos elogia. Então é disso que eu estou falando. Onde, ao invés de nós recebermos uma formação para nos ajudarmos a ser pessoas bem resolvidas, recebemos uma formação para sermos pessoas que não têm nada de resolvido por dentro. E isso maculou a nossa própria imagem, maculou a imagem de Deus e a imagem daqueles que são lideranças nas nossas vidas. Sejam figuras femininas, sejam figuras masculinas. Estou falando de figuras de autoridade. Às vezes a tua mãe te entregou a um lugar de desonra. Às vezes a tua mãe te vendeu por conta do namorado novo que ela achou. Às vezes, irmão, nós fizemos um curso inteirinho a respeito dos sentimentos do meu pai, a vida amorosa dos meus pais me atrapalharam na minha identidade. Por quê? Porque pode atrapalhar. Pode atrapalhar, irmãos, porque os filhos às vezes veem a mãe e o pai trocando de esposas e cada dia uma pessoa dentro de casa. E aceita aí, porque é a sua mãezinha, é a sua madrasta, é isso, é aquilo. E a criança vai sendo relegada. O pai e a mãe divorcia e a criança no meio daquilo, antes era tudo aquele dengo, aquele conforto, aquele aconchego, e de repente o lar está dividido, e um dia na casa de um, na casa de outro. De repente os teus pais eram para te proteger dos abusadores que estavam dentro de casa. E você não viu, eu não vi. Às vezes éramos para proteger do pai violento, abusivo, de palavra torpe, e nós não vimos, não tivemos uma atuação.
E isso maculou, estragou a nossa imagem, nossa própria imagem que temos de nós mesmos, e maculou a imagem de Deus, lançou um holograma justamente falso da imagem de Deus que ainda temos na nossa vida. E isso vai fazer com que entremos num caminho, num golpe fatal que Rubem deu na vida de Jacó. Israel agora. Golpe fatal. Por quê? Porque o desprezo que estava por dentro veio para a luz. O que é a sua concubina? Não é nada, porque nunca minha mãe foi nada para você. Quem era minha mãe para você? A Raquelzinha morreu, é? Morreu? Então agora eu me deito com ela, com aquela que era a serva dela. Para quê? Para te fazer afronta. O desprezo veio à luz, irmãos, depois da morte de Raquel. A desonra brotou e apareceu, porque a desonra já estava, não estava no coração. Então, o que aconteceu aqui? Não, não podia ter sido nesse momento, irmãos. Se fosse algo legítimo, não seria no momento de fraqueza extrema do pai dele. Se fosse algo verdadeiro, não seria nesse momento oportunista. Meu pai já está no meio do leito da morte, no meio das perdas terríveis, naquilo que havia da mãe que nunca mais ele viu. Veja bem, nunca mais, depois que ele fez aquela trapaça com Esaú para poder tomar a bênção do seu pai, o Isaac, ele nunca mais viu a mãe dele, e ele era preferido da mãe dele, e ele também amava a sua mãe. E aí morre aquela que servia a Rebeca, ambiente de morte. Perdeu a Débora, perdeu a Raquel, quase perde seu filho. Ambiente de extrema fragilidade. É nesse momento que esse homem Rubem vem e se manifesta dessa maneira. Veja se não é um oportunismo de Satanás para matar o homem que seria o governante, que daria uma voz profética para liberar os seus filhos debaixo verdadeiramente daquilo que era a visão do Senhor para cada um deles. Era um golpe de morte, era um golpe fatal para a vida de Israel. A desonra estava ali, a fragilidade era extrema. A raiz de amargura contaminou a primogenitura de Rubem. Contaminou, irmãos, a ponto dele perdê-la, manchou. Você é o filho do meu vigor. Veja aqui, Jacó. Você é a primícia do meu vigor. Você é aquele que deveria estar guerreando aqui junto comigo, mas você está me traindo pelas costas. Você não consegue entender o momento que o papai está vivendo? Eu recebi, sim, nos bastidores espirituais, eu recebi uma patente nova do pai para mim. E agora você mancha isso? Porque a palavra de Deus não falou Jacó, falou Israel. Olha, e Jacó o soube, não está falando do pai de Rubem, está falando agora do general, está falando agora daquele que era chefe de nações. É como Davi e Absalão. Davi era rei, então, como rei, ele deveria celebrar a morte de Absalão, mas como pai, ele podia chorar lá no quarto. Você entende a diferença? Como rei, celebro porque era meu inimigo, mas como pai, choro no meu quarto porque fui eu o culpado. Uma das coisas que aconteceram na minha vida foi que eu fui culpado também da morte de Absalão. Ele passou por tentações, não resistiu, mas um dos que foram instrumento das tentações fui eu, Davi, porque não corrigi, não intervi, não fui atrás de Tamar, não falei com Aminon, deixei tudo correr. Fui falho, fui omisso. Então é a mesma coisa para esse homem, Rubem. Ele não resolveu os problemas dele à luz com Jacó, mas foi resolver na surdina, na traição. E aí se levanta quem? O chefe do governo. Aquele que verdadeiramente tem autoridade para amaldiçoar. Não simplesmente o pai. Você viu o que ele falou? Ele falou a respeito de Israel. Ele falou: ouvi os filhos de Jacó, agora ouvi também aqueles que são os filhos de Israel. Ouvi o vosso pai. Então aqui tem dois pais. Quando em Gênesis 49, o pai que percebe a desonra do filho e também o chefe de governo que percebe que Rubem seria um perigo se ele continuasse debaixo de um espírito impetuoso. Ele não seria uma tribo de governo se ele não passasse por uma redenção, se ele não passasse por um alinhamento. Então, o Senhor está falando hoje para mim e para você. A nossa Santa Ceia será sobre isso. Senhor, me ajuda a tratar o que precisa ser tratado. Sim, foi verdadeiro, irmã. O ataque aos dois governantes, ao pai e a Israel, no momento de glória,
Para a vida de Israel, se levanta um filho para macular a intimidade. No momento de perda para o pai, se levanta um filho para se aproveitar da sua fraqueza. É muito sério isso. Muito sério. Que o Senhor nos livre disso. Em nome de Jesus, irmãos, onde temos permitido as contaminações contra o nosso Deus, as revoltas contra o nosso Deus, por acharmos que Deus não foi bom o suficiente, por acharmos que Deus foi omisso, por acharmos que Deus não cuidou de nós, por acharmos que naquele momento onde parece que a figura de Deus está enfraquecida por alguma coisa na vida de alguém, aí você vai lá e cochicha no coração da pessoa. Ah, tá vendo? Ele não é tão Deus assim. Você entra na intimidade de Deus e você permite que aquela vida seja maculada através da tua raiz de amargura. A pessoa vem e fala aquele monte de coisa para você de Deus, porque Deus está tratando aquela pessoa. Então, aparentemente, a imagem de Deus está maculada no coração daquela pessoa. Aí nós, por conta das nossas feridas, vamos lá na identidade de que Deus está querendo formar naquela pessoa e nós emporcalhamos aqui e falamos mal do nosso Deus. Isso é sério. Quantas vezes não nos assentamos na roda dos escarnecedores para falarmos mal do nosso Deus? É verdade. Ai, Deus não faz nada mesmo. Deus não faz nem bem nem mal. A intimidade do nosso Deus. Quando Deus não é fraco. Quando Deus simplesmente está tratando profundamente as pessoas. Mas nós, na nossa falta de entendimento, nos levantamos em rodinhas para falar mal do nosso Deus. Para falar mal do temor de Isaac. Para falarmos mal daqueles que são liderança. É muito sério tudo isso. Em nome de Jesus, tome essa santa ceia e peça para o Senhor, me limpe, me limpe, me limpe. Me limpe, Senhor, dessas imagens. Eu quero ser um filho de honra. Amanhã vamos ver a caminhada de resgate da moral, não é? Desse Rubem. Você vai ver como ele muda. É maravilhoso. Até encontrar alguém que possa lhe mudar o destino profético. E para, nos tempos de guerra, falar o primogênito de Jacó, o primogênito de Jacó, o primogênito de Jacó. Tem resgate para nós. O Cristo vivo fez esse resgate. Tem uma palavra boa para nós. Viva, Rubem, não morra, e não sejam poucos os teus homens. Estamos tratando de tempos e estações. O tempo de Deus agora é o tempo da paternidade restaurada, para restituição. Então entre neste lugar. Faça a tua oração hoje. Fale para Deus, Deus, hoje o Senhor termina o nosso tempo de ouvirmos o Salmo 18, um Deus poderoso. Hoje termina o nosso tempo de levantarmos muros de proteção à nossa mente, aquilo que o adversário quer colocar contra nós. Hoje termina o tempo de termos aberto a porta das nossas casas para recebermos o que o generoso Deus tem para nos dar. É isso que estamos formando, irmãos, tempos de fortalecimento na presença de Deus. Então, se fortaleça hoje, apresentando o teu arrependimento diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos nos arrepender de tantas e tantas vezes que nos comportamos como Rubem. Ah, Pai querido, guardando em secreto a nossa mágoa, guardando em secreto, ó Rei da Glória, aquilo que poderíamos usar no momento oportuno. Foi isso que Rubem fez. Ele guardou toda a disfunção, Senhor, da sua casa. Ele foi guardando em revolta tudo aquilo, Senhor, que foi trazendo um atrapalho que ele tinha à imagem do seu pai. No momento certo, ele desferiu um golpe fatal, não apenas para Jacó, não apenas para Israel, mas para ele mesmo. Ele foi destituído de autoridade, foi destituído de poder. E hoje queremos nos apresentar aqui pedindo perdoa-nos, Pai, quando de alguma maneira negociamos isso. Perdoa-nos, Deus, quando de alguma maneira nos comportamos como aqueles que querem se vingar de Ti, andando por um caminho de indiferença, andando por um caminho de raiz de amargura, andando por um caminho onde apresentamos verdadeiramente uma falsa visão de Ti, olhando para algo que é um holograma, verdadeiramente, uma imagem projetada num ambiente mentiroso, no ambiente da religião, no ambiente do legalismo, no ambiente do farisaísmo, no ambiente do vitimismo, no ambiente de procrastinação, no ambiente da desonra. Por favor, Pai, limpa-nos poderosamente. Seja um acúmulo de maldade, seja um resquício de maldade, por favor, limpa-nos. Queremos caminhar nas tendas de encontro contigo e sermos recebidos com alegria pelo Senhor, porque a graça do Senhor nos basta
queremos andar neste lugar. Recebe-nos em tua presença. Para isso, comeremos esses elementos, Pai. Beberemos esses elementos, Senhor. Ah, Pai querido, o pão da vida e o cálice da vida. Nós beberemos para que toda a morte saia das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos celebrar o Senhor, amém? Vamos tomar a ceia. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos os oportunistas das trevas que vêm para nos manter cativo neste primeiro lugar, Senhor, de raiz de amargura de Rubem. Nós repreendemos agora todo ambiente espiritual, toda casa, toda regência, toda frequência que seja geracional ou agora, Pai querido, individual nossa, ou seja, coletiva, às vezes, lugares, egrégoras, ó Deus, que se formaram, potestades que se formaram, porquanto a manifestação de Rubem fosse tão poderosa, tão incisiva, tão atuante no nosso meio. Clamamos diante de Ti, porque nos arrependemos dessa manifestação, meu Pai. Em nome de Jesus, queremos Te celebrar, queremos trazer o nosso coração por puro, porque Tu disseste, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Queremos Te ver em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Em nome de Jesus. Então, hoje à tarde temos a continuação da palavra da nossa irmã Daiane, ela está dando seu testemunho. Se você puder, ouça, assista, está sendo uma bênção em nome de Jesus. Amém? Amanhã cedo temos a oração da madrugada, às 5 da manhã, com o apóstolo Alexandre. Às 7h15 eu venho, não é? Com a continuação aqui de Rubem, agora com o resgate maravilhoso que o Senhor tem para nós. Aleluia! E às 7h30 vamos trazer essa palavra. Eu creio que será uma bênção em nome de Jesus. Queridos, ontem nós pedimos uma oferta a respeito do Zoom, não é? Então, R$ 942 chegou ontem do Zoom. Eu não tive nem tempo de negociar nem nada, porque me esqueci totalmente, não é? Mas foi esse o valor. Então, quem puder, se o Senhor tocar no teu coração, esteja enviando uma oferta para nos auxiliar nesse pagamento desse instrumento tão poderoso que tem ajudado as nossas vidas a manifestar o reino, em nome de Jesus. Amém? E até às 18 horas de hoje estamos ainda na janela de oportunidade de bênçãos que o Senhor tem para nós. Não é hoje, não. Acho que foi ontem. Não importa. Amém? A parte da primícia, estou confusa agora. Então, se você puder também, primicie em nome de Jesus. Shalom, shalom. Muito obrigada. Irmão Alfredo, Deus abençoe o Senhor e a sua casa, o teu povo, meu amado. Em nome de Jesus e cada um de vocês que aqui estão, em nome de Jesus. Irmã Geni, que a saúde esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. A saúde do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor coloque mãos hábeis e remédios suficientemente bons para que nenhuma arma forjada contra ti prospere, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Shalom, shalom. Fiquem na graça, em nome de Jesus. Deus abençoe e guarde.